E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos obter a relação entre as derivadas do sistema, obtidas no vídeo anterior, e a formulação para volume de controle equivalente. Para fazer isso, eu vou representar as grandezas físicas como massa, momento linear, momento angular, energia interna e entropia pelo símbolo N, pela grandeza física extensiva N. E, portanto, a grandeza intensiva associada eu vou representar pela letra eta, de forma que eu posso escrever, a partir dessa consideração, que o diferencial dN é igual a eta dm. Consequentemente, o diferencial dm é igual a eta que multiplica dm, ou seja, que multiplica ρ vezes o volume dV. Logo, a quantidade N é dada pela soma de todas as contribuições infinitesimais dm, fazendo a varredura de todo o sistema. Logo, N é igual à integral de eta ρ dV. Muito bem? Se nós aplicarmos este raciocínio, por exemplo, para a massa do sistema, conforme vimos, a massa do sistema permanece fixa, ela não varia com o tempo t. Portanto, eu posso escrever que a taxa de variação da massa em relação ao tempo t no meu sistema é igual a zero. Consequentemente, a massa m é igual à integral de dm. Logo, a massa m é igual à integral de ρ dV. Nesta situação, se nós aplicarmos este raciocínio para a massa, nós vamos verificar que eta, por correspondência, então observe essas duas expressões, eta por correspondência é igual a 1 e a grandeza física N é justamente a massa do sistema. Se nós aplicarmos agora este raciocínio para o momento linear, nós vamos obter a seguinte relação. Então vamos recordar brevemente o vídeo anterior. A resultante das forças externas que agem no meu sistema é igual à taxa de variação em relação ao tempo t do momento linear do sistema, em que o momento linear P é dado pela soma de todas as contribuições infinitesimais dP, fazendo a varredura do sistema. Agora, o diferencial dP é igual a massa vezes a velocidade. Consequentemente, nós vamos obter a integral de V dm. Logo, nós vamos obter a integral de V dm, em que dm é simplesmente ρ dV. Muito bem. Mais uma vez, comparando a expressão obtida com o raciocínio geral, vemos que, neste caso, eta corresponde à velocidade v e n corresponde ao momento linear p. Revisando agora o momento angular. Conforme vimos no vídeo anterior, o torque resultante, ou seja, a resultante dos torques externos que agem no meu sistema, é igual à taxa de variação com o tempo t do momento angular do sistema, em que o momento angular é dado pela soma de todas as contribuições infinitesimais dH, fazendo a varredura do sistema. Agora, o diferencial do momento angular, ele é dado por R vetor, produto vetorial com o momento linear dP, ou seja, nós temos R vetor, produto vetorial com V dm. dP, lembre-se disso, dP é igual a V dm. Consequentemente, nós vamos obter que o momento angular H fica dado por... Então, nós temos a integral
fazendo a varredura de todo o sistema de DH, em que DH é R vetor, produto vetorial com a velocidade VDM, em que DM é ρdV. Logo, fazendo a comparação mais uma vez, vemos que, neste caso, a grandeza física eta intensiva, agora ela é dada pelo produto vetorial do vetor posição pelo vetor velocidade, em que a grandeza extensiva n é justamente o momento angular h. Se nós revisarmos agora a primeira lei da termodinâmica, nós vimos que a taxa de variação com o tempo da quantidade de energia transferida através do processo calor menos a taxa de variação com o tempo da quantidade de energia transferida através do processo trabalho é igual à taxa de variação com o tempo da energia interna do sistema, em que a energia interna U é dada pela soma de todas as contribuições infinitesimais de U, fazendo a varredura de todo o sistema em questão. Logo, U fica dado pela integral de Ezinho dm, em que Ezinho é a energia por unidade de massa. Logo, U é a integral de Ezinho dm, em que dm é ρ vezes o diferencial de volume dV. Neste caso, fazendo mais uma vez a comparação, vemos que eta fica dada pela energia por unidade de massa e a grandeza N vai representar, neste caso, a energia interna U. Enfim, recordando agora o conceito de entropia, nós sabemos que a taxa de variação da entropia S com o tempo T de um sistema é maior ou igual a 1 sobre T, que multiplica a taxa de variação com o tempo da energia transferida através do processo calor, em que a entropia S é dada pela soma de todas as contribuições infinitesimais ds, fazendo a varredura de todo o sistema. Logo, S fica dado pela integral de S minúsculo dm, em que S minúsculo representa a entropia por unidade de massa. dm é ρdV, portanto, S fica dado por essa expressão. Neste caso, vemos que a grandeza física eta intensiva é dada pela entropia por unidade de massa, fazendo a comparação mais uma vez, e a grandeza física N, neste caso, representa justamente a entropia S do sistema. Observe no quadro, portanto, essa breve revisão das taxas de variação do sistema, fazendo a comparação com a grandeza física geral N que eu vou utilizar nessa transição da formulação de sistema para a formulação de volume de controle. Para dar sequência, portanto, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, imagine, portanto, um fluido qualquer em regime de escoamento, conforme eu ilustro no quadro. No instante t0, eu delimito uma região no espaço fixa chamada de volume de controle. Essa região permanece fixa em relação ao referencial inercial adotado. E no instante t0, o meu sistema de análise, representado pela letra S e desenhado na cor azul, coincide com o volume de controle VC. Agora, como o fluido se encontra em regime de escoamento, no instante t0 mais ΔT, o sistema S não coincide mais com o volume de controle. E com isso surgem três regiões de análise. Nós temos as regiões 1, 2 e 3. Aqui, cumpre destacar que a forma do sistema nesse intervalo de tempo pode sofrer também uma alteração.
Analisando esse instante, vemos que a região 1 mais a região 2 forma o volume de controle e a região 2 mais a região 3 forma o meu sistema S. Buscando agora a relação entre a taxa de variação da grandeza física extensiva n em relação ao tempo t com a sua formulação equivalente para volume de controle, eu vou começar escrevendo a derivada de n em relação ao tempo. Sendo assim, a gente obtém que a taxa de variação em relação ao tempo t da grandeza física n aplicada ao meu sistema de análise é igual ao limite fazendo o intervalo de tempo ΔT tender a zero da seguinte razão. Nós temos n aplicado ao sistema no instante t0 mais ΔT menos n do sistema no instante t0, tudo isso sobre ΔT. Muito bem. Vamos agora resolver o lado direito dessa igualdade em busca dessa transição. Então vamos lá. N do sistema no instante t0 mais ΔT é dado por n na região 2 mais n na região 3 no instante t0 mais ΔT. Agora, eu posso reescrever essa soma da seguinte forma. Eu posso fazer n aplicada no volume de controle, na região delimitada pelo volume de controle, menos n na região 1, e com isso eu obtenho n na região 2, e somar com n na região 3, no instante t0 mais ΔT. E aqui eu posso colocar que n do sistema no instante t0 é justamente n no volume de controle. Muito bem? Então observe as duas expressões obtidas. Muito bem? Agora, levando esses resultados na expressão da taxa de variação de n em relação ao tempo t, a gente obtém que dn dt aplicada ao sistema é igual. Então agora nós temos o limite para ΔT tendendo a zero da seguinte razão. Então nós temos agora este termo menos este termo. Portanto, eu vou escrever a razão da seguinte maneira. Então nós temos n do volume de controle, n no volume de controle no instante t0 mais ΔT menos n no volume de controle no instante t0, perfeito? Então aqui nós temos o primeiro termo, tudo isso sobre ΔT, então já vou colocar aqui como o primeiro limite, sobre ΔT, agora mais o limite para ΔT tendendo a zero de N3 no instante T0 mais ΔT sobre ΔT. Perceba que o limite da soma é a soma dos limites. Muito bem. E menos, observe a regra de sinal, então menos o limite fazendo ΔT tender a zero de N1 no instante T0 mais ΔT sobre ΔT. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora interpretar
cada um dos termos para que a gente possa fazer essa transição da formulação de sistema para a formulação de volume de controle. Perceba o seguinte, o primeiro termo representa justamente a taxa de variação da grandeza física n com o tempo t na região delimitada pelo volume de controle. Portanto, eu posso escrever esse primeiro termo da seguinte forma. Então vamos lá. Nós temos o limite fazendo ΔT tender a zero. Dessa razão, então n no volume de controle no instante t0 mais ΔT menos n no volume de controle no instante t0 sobre ΔT. Portanto, esse limite nos dá a taxa de variação da grandeza física n em relação ao tempo t aplicada à região delimitada pelo volume de controle. Perceba que eu estou utilizando aqui uma derivada parcial, pois a grandeza física n pode depender de outras grandezas físicas além do tempo t. E, portanto, nós vamos obter aqui ainda a seguinte expressão. Perceba n aqui do lado. Então, nós temos a taxa de variação com o tempo t de n, em que n é a integral aplicada agora à região delimitada pelo volume de controle, certo? Então, nós temos a integral de n, que é eta ρ vezes o volume dv. Muito bem? Portanto, guarde essa interpretação do primeiro termo para a sequência do nosso estudo. Eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, analisar agora esses dois termos que aparecem na igualdade em questão. Antes de iniciar os cálculos, vamos imaginar mais uma vez o fluido em regime de escoamento, conforme eu ilustro no quadro. Quando eu delimito uma região no espaço chamada de volume de controle, fixa em relação ao referencial inercial adotado, fica definido também uma superfície de controle SC. E como o fluido se encontra em regime de escoamento, eu posso afirmar que existe um fluxo em uma parte dessa superfície de controle que penetra na região do volume de controle. Da mesma forma, existe um fluxo através da segunda parte dessa superfície de controle que sai da região do volume de controle. Portanto, eu posso imaginar, nesse início de análise, que esses dois termos estão relacionados a um fluxo. Para verificarmos este fato, para comprovarmos este fato, vamos recorrer mais uma vez à definição da grandeza física extensiva n, conforme eu ilustro no quadro. Então, nós vimos que dn é eta dm, em que dm é ρ dv. Sendo assim, eu posso escrever que dn é igual a eta ρ vezes o diferencial do volume dv. Imaginando de forma geral um cilindro oblíquo, para dar o caráter geral a essa demonstração, eu vou escrever que dv é a área da base dA vezes a altura h. Eu vou representá-la aqui por ΔH. Muito bem? Sendo assim, dn fica dado por eta ρ dA, que multiplica ΔH, nada mais é do que a projeção da geratriz do cilindro oblíquo, dada por VDT, na direção horizontal, conforme eu ilustro no quadro. Portanto, ΔH nada mais é do que o produto escalar do vetor V pelo versor n dt. Muito bem? Perceba que VDT, produto escalar com o versor n, me dá justamente a projeção ΔH. Portanto, eu posso escrever dn da seguinte forma. Eta ρ, dA n versor, eu vou escrever como dA, muito bem, produto escalar com a velocidade v dt. Muito bem? Como eu estou analisando aqui
um intervalo de tempo, eu posso também colocar aqui ΔN, se você quiser, e aqui ΔT. Muito bem? Observe, portanto, a expressão obtida e a pequena análise realizada. Vamos agora jogar essa igualdade neste termo. Portanto, nós vamos obter a seguinte relação. O limite para ΔT tendendo a zero de N3 no instante t mais ΔT. Perceba que, quando eu levo em consideração a região 3 nesse instante t0 mais ΔT, eu estou considerando essa porção da superfície de controle e, portanto, o fluxo aqui é de saída. O versor n é um vetor normal à superfície de controle, ou seja, perpendicular a ela no ponto considerado e apontando para fora dela. Sendo assim, na região 3, na transição da região 2 para a região 3, através dessa porção da superfície de controle, teremos um fluxo, uma quantidade de fluxo positiva. Sendo assim, nós temos, portanto, que o limite para ΔT tendendo a zero de N3 no instante t0 mais ΔT sobre ΔT é igual ao limite fazendo ΔT tender a zero de N3. Então, N3 é a integral de dN3 no instante t0 mais ΔT sobre ΔT. dN, de forma geral, aqui se encontra. Portanto, nós temos o limite fazendo ΔT tendendo a zero da integral. Então, agora nós temos eta, ρ, vezes V, produto escalar com o vetor dA. Eu posso aqui, nessa análise, substituir dt por ΔT. Então, vezes ΔT. Tudo isso sobre ΔT. Simplificando o intervalo de tempo, o limite deixa de existir. Portanto, esse termo, o limite, fazendo ΔT tender a zero de N3 no instante t0 mais ΔT sobre ΔT é igual. Então, nós temos a integral através da superfície de controle 3, ou seja, através da superfície de controle que separa as regiões 2 e 3, de eta, ρ, V, produto escalar com o diferencial de área dA. Muito bem? E como o produto escalar do vetor V pelo versor n é maior do que zero, temos aqui um fluxo positivo. Eu reforço, o versor n é um vetor de módulo unitário normal à superfície de controle no ponto considerado e apontando para fora dela. Muito bem? Agora, de forma análoga, eu posso escrever esse limite, portanto, da seguinte forma. Então, nós temos o limite fazendo ΔT tender a zero de n na região 1 no instante t0 mais ΔT sobre ΔT como sendo a integral através da superfície de controle 1, que delimita o fluxo na região de entrada do volume de controle, de eta, ρ, V, produto escalar com o vetor dA. Agora, esse produto escalar na entrada é negativo, pois, conforme eu disse anteriormente, o vetor n é um vetor unitário, normal à superfície de controle no ponto considerado e apontando para fora dela. Portanto, na entrada o fluxo é negativo, pois o versor n,
aponta nessa direção e sentido e a velocidade v nessa direção e sentido, justificando o fato de que o produto escalar é menor do que zero. Agora, nós não podemos ter uma quantidade de matéria negativa no problema. Para corrigir este fato, eu coloco na frente da integral o sinal de menos. Muito bem? Reunindo agora todas essas informações, a gente obtém o teorema do transporte de Reynolds, assim chamado por alguns autores. Portanto, a relação entre as derivadas do sistema e a formulação para o volume de controle fica dada de forma geral pela seguinte expressão: a taxa de variação em relação ao tempo t da grandeza física extensiva n aplicada ao sistema é igual à taxa de variação com o tempo t da integral na região delimitada pelo volume de controle Vc de eta ρ dv mais a integral através da superfície de controle 3, que caracteriza o fluxo de saída, menos, lembre-se da expressão anterior, menos este termo. Portanto, nós vamos obter uma soma. Nós vamos obter a integral através da superfície de controle 3 mais a integral através da superfície de controle 1. Superfície que caracteriza o fluxo de entrada. Portanto, nós vamos obter nessa soma a integral através da superfície de controle total, que delimita o volume de controle, de eta ρ v, produto escalar com o vetor dA. Essa expressão, eu reforço, é chamada de teorema do transporte de Reynolds. Vamos agora, para finalizar o vídeo, realizar a interpretação física dessa expressão mais uma vez, para que a gente possa reforçar os conceitos. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, que o teorema do transporte de Reynolds nos fornece a relação entre a taxa de variação com o tempo de qualquer propriedade extensiva associada ao sistema e suas correspondentes variações, ou seja, e as variações dessa propriedade associadas a um volume de controle. De forma que dN dt, eu reforço, representa a taxa de variação com o tempo da propriedade extensiva n do sistema. Este termo representa a taxa de variação com o tempo da quantidade n dentro do volume de controle, já que dN é igual a eta ρ dv. E este termo representa a taxa de variação com o tempo com a qual a grandeza física n flui através da superfície de controle. Para finalizar o vídeo, convém ressaltar que a velocidade v de escoamento do fluido é medida em relação ao referencial inercial adotado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!